A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou, terminou por volta das 4h30 da tarde, né, contra o pedido da defesa do presidente Temer para que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, fique impedido de atuar nos processos que apuram aí se o chefe do Executivo cometeu crime. Os ministros Alexandre Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Lewandowski, Celso de Mello e a presidente do STF, Carmen Lúcia, acompanharam o voto do relator para manter Janot à frente das investigações até o dia 17 de setembro. Segundo Fachin, a defesa não comprovou a alegação de que Janot agiria por perseguição e inimizade em relação a Temer, né? Para sustentar o pedido, a defesa fez várias alegações, entre elas o fato de Janot ter apresentado um pedido de abertura de inquérito por obstrução de justiça sem supostamente informar o ato que caracterize o crime. E como eu disse na manchete, neste momento está acontecendo aí a discussão sobre a validade das provas. Vera, que avaliação você faz dessa decisão que o Supremo já fez? Praticamente todos os ministros seguiram o Fachin, né? Em primeiro lugar, dizer aqui que se comprovou o que eu falei ontem, né? Que nessas questões de impedimento, os ministros geralmente optam pelo comedimento. Ainda que haja mal-estar, por exemplo, entre Gilmar Mendes e Janot, ele se absteve de votar, não votou pelo impedimento do Janot, porque isso é muito inusual. Então isso já projeta o que deverá ser a decisão do próprio Supremo sobre o pedido de impedimento dele, Gilmar Mendes. Não vai dar em nada, como a gente tem dito aqui desde sempre. Dito isso, Patrick, eu acho que, apesar de ter sido confirmado à frente do caso e ter ganho um aval aí hoje do Supremo para apresentar essas denúncias, Janot vai vendo a sua situação se complicar demais. Está se complicando sobremaneira, porque essa coisa que a gente vai discutir mais à frente coloca o seu gabinete no olho do furacão, e isso vai ter consequências para ele, que deixa o cargo no domingo, e pode ter consequências, inclusive, no plano penal. Então o Supremo acabou de lhe dar um aval para continuar à frente do caso. Ele deve apresentar a denúncia ou as denúncias contra o presidente Michel Temer. Informei hoje na coluna que vai denunciar também o Joesley Batista por obstrução à justiça, mas isso não o livra de prováveis consequências, porque tem pessoas muito próximas a ele citadas, e agora citadas pelo próprio Marcelo Miller, como sabedoras do acordo que estava sendo urdido ali. Vamos adiante, que hoje tem muita coisa para falar. Exatamente. Então, passando por você, Andreasa, sobre esse resultado aqui do STF, né? A sessão está em andamento, mas fala rapidamente para a gente trazer exatamente esses elementos aí que a Vera mencionou há pouco, da revista Veja, e essas novidades. Vai lá você. Não sei se vai ser tão rapidamente, Patrick Santos. Não, claro. Não, desculpa, você tem tempo. Desculpa, foi a forma que eu... Não, eu vou tentar. É que tem tanto assunto hoje que... Tem muita pauta. Vai lá. Isso, claro. Tenho três itens para tratar sobre esse evento de hoje, né? A gente já sabia que não ia dar em nada, mas o ritual tem lá seus símbolos. Primeiro, a ausência de Janot, né? É decente, né? Um pouco de decência. Ele não poderia, na condição de Procurador-Geral da República, estar presente à sessão em que seria julgada a sua suspeição, né? Coube ao Nicolau Dino, subprocurador-geral, fazer a sua defesa. Chego então ao Fachin. O Fachin defendeu o Janot com mais ênfase do que o Nicolau Dino, seu representante. E para mim parece muito lógica a defesa a posição do Fachin. Se ele aceitasse, hipoteticamente, né, aceitasse a suspeição do Rodrigo Janot, ele, na condição, vamos lá, de homologador geral da República, ele, Fachin, teria também aceitado a própria suspeição. Repito que, mais ou menos indiretamente, o Fachin é fiador da atuação do Rodrigo Janot, sobretudo nesse caso da JBS. Tá? Em determinado momento mesmo, na sua exposição, o Fachin chegou a defender, e eu vi e revi para me assegurar de que se tratava disso. Ele chegou a defender, e eu já tinha falado sobre isso há algum tempo aqui no programa, que o Procurador-Geral da República, no caso o Janot, não estaria sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Vale dizer que ele seria uma espécie de inimputável. Olha que loucura. E aí
alguns colegas, pelo menos 3, vieram a público para repelir isso. Todos, aliás, Celso de Mello, Carmen Lúcia, no final, o Alexandre de Moraes, o Marco Aurélio, o Lewandowski, para dizer que não. Que assim como os ministros do Supremo estão submetidos ao Supremo, assim como o presidente está submetido ao Supremo, o procurador-geral não é o poder moderador, também está submetido. Mas o Fachin flertou com isso hoje. É grave. E por fim, para registrar a ausência do Gilmar Mendes nessa sessão, né? Ele se absteve com a sua ausência. Explica para mim algumas coisas. Ele sabia que a posição dele seria derrotada, né? E ele não teria como agir de outra forma. E explica aquela falação de ontem na sessão da segunda turma, Patrick Santos. Aquela em que ele esbravejou, claro, daquele jeito, contra o Fachin e contra o Janot. Ele esbravejou ali, porque não esbravejaria hoje. Vai lá, Madu. O placar de 6-0, né, a favor do Rodrigo Janot, para mim foi bastante eloquente. Eu não pude acompanhar pontualmente aqui a transmissão da TV Justiça, infelizmente, também tem outros afazeres, né, muito embora achasse que importantíssimo, até para poder contribuir mais aqui para o programa, mas eu acompanhei assim, e eu achei muito eloquente essa vitória por 6-0, assim como realmente a ausência do Gilmar Mendes fez muito mais barulho do que se ele estivesse presente no plenário. E esse placar e a ausência do Gilmar Mendes, para mim, sinaliza claramente que o Gilmar Mendes está em contradição com boa parte dos membros do Supremo Tribunal Federal. Isso é um dado, né? Um sintoma que eu achei curioso. Achei o fato deles manterem o Rodrigo Janot, né, à frente do caso e tal, é aquele velho, na minha opinião, é o corporativismo, né? Existe uma certa autoproteção, né, nos segmentos, né, das corporações brasileiras. Eu vi mais por aí. Acho que realmente, uma vez o Janot fora do cargo, né, de Procurador-Geral da República, ele vai ser alvo de artilharia pesada. Eu estou muito curioso para que chegue a semana que vem para ver o que vai acontecer com o Rodrigo Janot, como vão se comportar os seus detratores, né? Agora, vamos em frente, que eu quero ver essa história, né, do grupo do WhatsApp, essa história toda. Tô coçando aqui para a gente acertar logo esse assunto, porque isso, para mim, isso é nitroglicerina pura. Oi, Andreasa. Não, só um acréscimo. A condição do Janot, uma vez que ele saia da PGR, provavelmente continua a mesma. Parece que ele vai tirar férias, as pretensões político-eleitorais dele foram por água abaixo, vai se colocar em algum lugar, provavelmente em algum tribunal, de repente o STJ, como subprocurador, guardando o que ele chama de foro privilegiado, do qual ele vai se beneficiar, embora fosse contra há pouco tempo.